Oi, gente! Estamos começando Fiz do Meu Jeito, o podcast mais autoral que vocês vão ver por aqui e que a gente também traz muitos convidados para também falar sobre ciência, sobre RH, diversos temas e também muito autoral. Hoje eu estou com a presença do Elcio Teixeira. Muito bem-vindo e muito Muito, obrigada por aceitar o convite. muito obrigado. Vamos tentar compartilhar um pouquinho de conhecimento aí para o teu podcast e vai ser é um prazer, uma honra. Conta comigo. Ai, que bom! Bom, eu queria que você falasse um pouquinho das suas credenciais, sei que você é mestre, doutor, explica um pouquinho para o pessoal te conhecer. Maravilha. Eu sou graduado em neurociência. Na verdade, sou graduado em ciências sociais. Me especializei em neurociência, neurociência do comportamento. Fiz uma formação em neuroliderança nos Estados Unidos. Na sequência, fiz meu mestrado nos Estados Unidos, na área de RH. Fiz todas as formações comportamentais possíveis e hoje estou finalizando meu doutorado em avaliação comportamental. Tudo isso para trabalhar com gente, que é algo extremamente complexo e que é um desafio a cada dia, a cada ciclo, entender e se adaptar para, enfim, ser assertivo nesse processo. Olha, já me dá um certo alívio aqui de saber que a dificuldade é geral, né? A complexidade de lidar com o ser humano é geral, né? Então, a gente que fica aqui achando que só acontece com a gente, eu acho que dá uma aliviada. É porque não é uma ciência cartesiana, né? Cada pessoa é uma pessoa, e aí você tem diversas histórias que se complementam, mas que ao mesmo tempo são diferentes. Então, assim, é um universo cheio de surpresas e sempre foi assim, e cada dia mais com mais intensidade. De onde veio, eu vou aproveitar já aí na direção, de onde veio a inspiração para ir para essa área, para entender de comportamento humano? Pois é, foi ocasional. Eu comecei dando aula na universidade de sociologia, e aí a universidade com um quadro de professores muito limitados, de repente caiu no meu colo a pasta de RH. A pasta de RH me proporcionou as minhas primeiras consultorias que envolviam pessoas e, consequentemente, eu comecei a estudar e me encantar com pessoas, e a sociologia virou uma base que ficou para trás, que serve até hoje, mas é uma trajetória aí desde 2004, então são 20 anos trabalhando com gente. 20 anos é bastante tempo, né? Deve ter história para contar e eu vou querer saber as histórias mais Vamos, cabeludas, vamos ser. que a gente gosta de um babado também, né? Então, vamos lá. Em relação à gestão de pessoas, né? Eu sei que tem a HIT, que é a sua empresa, né? Que faz a Uhum. gestão de pessoas, enfim. Conta um pouquinho o que a HIT faz, né? Como as pessoas podem conhecer o trabalho da HIT. Acho que é importante porque é um trabalho muito diferenciado. Eu tenho o prazer de poder dizer que eu conheço mais de perto, que eu tenho apoio Legal. de vocês. Então, acho que é bom contar para o público um pouquinho, porque é bom a gente divulga. Vamos lá. Desde 2010, a HIT, ela é uma empresa, é uma das únicas empresas brasileiras, membro da Sociedade Americana de RH. Isso significa que muito do que a gente faz hoje no mercado brasileiro tem uma base científica. E a base científica ela é essencial para quem trabalha com gente, justamente por conta da complexidade. Então, assim, hoje nós atuamos com grandes clientes, médios clientes, clientes de pequeno porte, mas assim, independente do padrão, do nível do cliente, a gente sempre trabalha com ciência acima de tudo. Então, por exemplo, a gente vai dar um treinamento, esse treinamento ele vai sempre ser focado na necessidade do cliente, no tamanho, na cultura, sabe, no nível de complexidade daquele grupo. Então a gente vai fazer um recrutamento. A gente tem as melhores ferramentas, inteligência artificial, mas dependendo de onde eu estiver, não vai funcionar a inteligência artificial. Eu tenho que ir para a rua panfletar para tentar achar a pessoa no terminal de ônibus. Então, assim, uma das características principais que a gente tem como consultoria é entregar o melhor para aquela pessoa, para aquela necessidade, para aquele cliente, entendendo que a empresa é cliente nossa, mas o funcionário, o candidato também é cliente nosso, e a gente quer dar a melhor experiência possível para todas elas. Perfeito, acho que é um caminho muito bom, assim, e que bom que eu encontrei vocês. Que bom que a gente está junto aqui. Verdade.
Em relação a gente trabalha com pessoas, uma das queixas que eu mais escuto dos meus colegas em gestão assim, é como a gente gerir essa equipe e manter o engajamento da equipe, sabe? Combinar essas duas coisas, porque a gestão tem a parte que vai ser chefe, não vai ter jeito, Sim. tem que ser mais, tem que ter uma postura mais chefe, não dá para ser totalmente horizontal, não dá para ser totalmente vertical, então a gente vive um certo dilema na gestão. Conta um pouquinho para a gente como é esse trabalho, como a gente pode, inclusive, melhorar a nossa prática enquanto gestores. Maravilha. Muitas vezes as empresas nos procuram em busca de ajuda para atrair ou para reter pessoas, ou para de alguma forma motivar, engajar. E quase sempre as empresas trazem uma solução pronta. Olha, gostaria de um pacote de carreira, ou gostaria de fazer um plano de cargos e salários. E a gente sugere, não, vamos fazer um diagnóstico com as pessoas, vamos fazer uma pesquisa de clima. E não é surpresa para a gente, mas é surpresa quase sempre para o empresário, que a grande questão para atrair e para reter pessoas está focada na liderança, está focada em outras questões, como, por exemplo, modelos de comunicação. Então, assim, eu diria que a coisa mais crítica dentro do processo de liderança, o que a gente vê nas empresas, são as falhas de comunicação, é o processo mais sensível. E aí vem outras coisas, por exemplo, o desequilíbrio de justiça que há na tratativa de uma pessoa com outra pessoa. Esse também é um ponto bastante relevante. E um terceiro ponto que eu destacaria é o espelhamento que o líder ou a gente naturalmente faz do nosso jeito, do nosso estilo nas outras pessoas. Então, a gente espera que o outro pense, sinta e haja como a gente, como nós somos. E na verdade não é assim. E aí o líder cai numa armadilha de sempre trazer para a equipe dele pessoas que parecem com ele. E aí a gente também perde o benefício da diversidade, que são pessoas que vão complementar com um mindset diferente, com conteúdos diferentes, com abordagens diferentes, o que é extremamente enriquecedor para todo mundo. Sim, sim, isso é verdade. Quando você falou do desequilíbrio de justiça, né, eu queria pegar um pouquinho e falar mais sobre isso. Isso está relacionado também quando o líder, por exemplo, ele tem uma amizade com uma pessoa, não que não possa, né? Mas ele está mais próximo de um, ou às vezes sai para tomar um café com um liderado, mas com outro já não sai, né? Já tem segue, por exemplo, vou pegar o Instagram, Uhum. segue no Instagram um liderado, mas o outro não segue. Como isso envolve também esse desequilíbrio, contribui para esse desequilíbrio? Isso é inclusive mais sensível, porque são essas pequenas sutilezas que passam uma mensagem mais forte. O exemplo do café é perfeito, porque semana passada a gente estava numa sessão de desenvolvimento de líderes, um grupo bastante avançado, e uma das lideradas fez uma queixa ali naquele grupo contra a gestora do RH, justamente por conta do distanciamento aparente que a gestora tinha por sempre tomar café no horário de intervalo com a mesma pessoa e não circular. E aí isso estava causando um impacto muito grande nos relacionamentos. E aí hoje, assim, a gente percebe que não existia nenhuma intenção formal daquilo, era uma questão de afinidade entre as duas pessoas que estavam ali tomando café, mas para as outras pessoas não é isso. Então a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro, não no que a gente chama de empatia, mas assim tentar perceber como o outro perceberia, por exemplo, sendo excluído no momento do café, ou você segue um colega, mas não segue o outro, ou você convida uma pessoa e não convida a outra. E assim, e uma das dicas que muitos especialistas dão é para separar amizade pessoal de amizade de relacionamento profissional, o que é praticamente impossível. Então, assim, é estabelecer limite para as duas relações. Você pode ter um excelente colega de trabalho, um excelente liderado ou um excelente líder e, ao mesmo tempo, manter uma relação saudável. Parte desse processo é aprender a dizer não e a gerir com senso de justiça, tratando essa pessoa da mesma forma que você trataria as outras pessoas. Ah, muito bom. E isso que você falou, né, do café, e aí não necessariamente precisa tomar um café com todos, mas se, por exemplo, circula no ambiente ou vai no setor de um, vai no setor de outro,
fica um tempo em cada setor, isso também já traria uma proximidade, já diminuiria esse desequilíbrio? É exatamente isso. Dividir o tempo para tentar, na verdade, é uma palavra que é bem adequada, que a gente sempre vai ter as nossas afinidades, mas tentar demonstrar interesse genuíno por todas as pessoas. O genuíno, ele é significativo porque se de alguma forma eu circulo por uma questão pura e simplesmente de educação, mas não demonstro interesse genuíno, as pessoas também elas vão perceber e elas vão sentir. E aí também tem um efeito negativo. Sim. Então, parte do processo é aprender a apreciar as pessoas e o que cada uma tem de especial. Todo mundo tem alguma coisa especial e a gente, achando isso, a gente consegue transitar bem. Perfeito. E tem algum caminho para gente, para facilitar, né? Para a gente identificar essa especialidade, essa parte genial de cada um, assim? Porque eu acho que é um desafio, às vezes. Tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que são mais abertas, e aí a que é mais aberta, às vezes facilita, né? Ela fala mais. Mas tem uns que são mais quietinhas, elas são mais fechadas. Então, eu vejo um desafio, por exemplo, a minha gestão, eu entender e captar o que é especial, o que é importante para cada uma das pessoas, sabe? Então, e aí a gente volta naquela coisa da comunicação e o quanto que a comunicação influencia. Então, assim, a gente tem instâncias onde a gente consiga eventualmente estar juntos, falar, onde a gente consiga entender um pouquinho do interesse do outro. A gente faz descobertas incríveis. E aí, novamente dando um exemplo, ontem eu estava numa sessão de líderes que trabalham há muitos anos juntos e o objetivo deles era contar uma coisa que fosse surpresa para todo mundo da vida deles. E foi assim surpreendente, uma pessoa que fazia equitação e que ninguém imaginava, a outra pessoa falava russo. E assim, uma pessoa que aprendeu e foi autodidata. E assim, isso vai criando conexões e interesses que tendem a aumentar e, de alguma forma, fortificar os vínculos. Mas ter momentos que são momentos, ter breaks onde você consiga sair com a equipe, ou estar numa sala, batendo papo, ou fazendo um lanche, isso ajuda no fortalecimento do time. Perfeito, muito, muito bom. Entrando mais especificamente assim, em etapas do RH, é o cenário, como que está isso, essa parte de recrutamento, de selecionar as pessoas? Acho que vocês não ouviram o respiro, mas é um respiro profundo. Assim, recrutar e selecionar gente talvez seja a coisa mais desafiadora que exista no pós-pandemia. Então, assim, mudou-se o mindset do mundo com relação ao trabalho. Então, as pessoas antes trilhavam as vidas para ter uma carreira de sucesso e iam encaixando a vida delas no trabalho. E isso mudou, né? Muitas pessoas se foram, parentes, amigos, ídolos, e a gente ficou exposto durante um período muito longo, né? Confinamento e vendo tudo isso acontecer, o mundo mudar. E hoje as pessoas acabam encaixando o trabalho na vida delas. Então, assim, a vida delas se tornou mais importante, ainda que isso não seja dito, tá? Uhum. Então, assim, é um processo que ainda é um processo inconsciente, mas se a pessoa percebe que de alguma forma o trabalho é muito desafiador, ela acaba sempre optando por um trabalho onde de alguma forma ela consiga manter ou ter algum tipo de equilíbrio ou de qualidade de vida. E aí, isso já está documentado em diversas pesquisas científicas nos Estados Unidos. No Brasil a gente não tem nada, mas é um dado que é um dado seguramente mundial e concreto que faz com que a gente tenha que repensar os nossos modelos de contratação e os nossos programas de incentivo externo, investindo fortemente em saúde e bem-estar. E saúde mental, em especial, é uma questão mais sensível porque o número de pessoas ansiosas cresceu assustadoramente. Consequentemente, muitas pessoas estão indo para ansiolíticos Uhum. e estão entrando em outros processos como depressão e isso tende a ser um problema de saúde pública muito grave, o Sim. que impacta, né, no dia a dia das empresas. E acaba afastando, né, o profissional também do mercado de trabalho, e aí vai gerando uma defasagem no quadro. Então a gente vai procurar, não tem opções, né? Às vezes não tem pessoas disponíveis mesmo para trabalhar. É É, verdade. nesse processo de recrutamento, né, de selecionar as pessoas, de estarem mais próximas, e você falou de formato de contratação.
CLT, PJ, sociedade não. Muitas pessoas elas fazem cooperativas, né? Se associam e a gente contrata aquela associação, né? Por exemplo, fonoaudiólogos montam uma empresa e a gente contrata a empresa dos fonoaudiólogos que vai prestar serviço. Então, existem diversos modelos hoje de contratação. Mas desculpa, eu interrompi tua pergunta. Não, mas é nessa direção mesmo. Queria entender um pouco qual é o modelo que está mais fácil de atrair candidatos, se tem um modelo que é melhor que o outro, ou as diferenças entre um e outro, né? Do CLT, do PJ, cooperativa. Então, assim, existem diversos modelos. A tendência hoje do mercado é para um modelo PJ. O Brasil ainda tem uma legislação muito conservadora que precisa de ajustes e isso é uma das coisas que faz com que o nosso país ele seja menos competitivo. Então, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos a legislação trabalhista ela protege os acordos coletivos, então assim, ou os acordos individuais. Então eu venho aqui no núcleo, converso com a Tatiana, a gente faz um acordo, documenta e é esse acordo que vai valer. Então, assim, se nós combinarmos 13º salário, 14º, isso vai valer. Se nós não combinarmos nada, é o que vai valer. Então, assim, há uma liberdade de negociação, o que facilita muito. No Brasil, isso é muito rígido. É uma coisa de cultura latina, sabe? Então, assim, a gente teve escritório na Venezuela, onde nós éramos obrigados a contratar como CLT todas as pessoas e tínhamos 13º, 14º, 15º, 16º e 17º salário. Misericórdia, minha gente. Mas essa não é a melhor parte, né? Ou a pior parte. Nós não podíamos demitir absolutamente ninguém. Não podíamos, a não ser que fosse uma coisa gravíssima. Então, assim, quando eu vejo essa situação e comparo com a nossa, nós estamos bem. Mas se a gente se compara com o resto do mundo desenvolvido, a gente precisa melhorar muito em termos de legislação trabalhista. A tendência do mercado hoje é fazer contratos mais PJizados, né, dando inclusive a flexibilidade ali que a pessoa busca nesse modelo pós-pandemia. Uhum. Acho que desse do PJ, acho que tem essa tendência, não sei se você observou ou se tem dados em relação a isso. Na minha prática, eu observo que às vezes a pessoa ela quer o PJ, mas ela funciona como um CLT. Ela quer ter as regras, ela quer seguir o horário. Não, mas você não... Mas ela quer fazer aquela regrinha funcionar. Então, eu estou num modelo de contrato, mas o meu mindset funciona de outro. E aí é um conflito, né? Às vezes, nessas... Sim, eu acho que muitas pessoas elas ainda têm a falsa segurança que um contrato CLT ele gera estabilidade, que não é verdade, porque assim você pode ser desligado a qualquer momento, como no contrato PJ. E muitas vezes os contratos PJ eles podem trazer benefícios que o salário sempre é superior, mas benefícios que de alguma forma o candidato ele pode se organizar para pagar a previdência dele, né, e ter muito mais disponível a flexibilidade de benefícios do que ele teria, por exemplo, no modelo CLT, que ele vai fazer com base nos recursos que ele ganha as escolhas que fazem melhor sentido para ele. Sim, muito, muito bom. Dentro do nosso... Pegar um pouquinho para o meu escopo aqui, né, que é a maior parte do meu público, a gente trabalha muito com clínicas, né, e a gente tem muitos terapeutas profissionais, aí, autores, liberais e tudo mais. E tem alguma dica, alguma sugestão para esse cenário, né? Tem muitos terapeutas que atendem as crianças, atendem os pacientes, estão lá na linha de frente diretamente, então são profissionais que a gente precisa cuidar bastante, que não dá para ele... É difícil quando ele se desliga de uma hora para outra, porque não é Um vínculo afetivo, isso, com a família, com os pacientes, então gera uma certa instabilidade ali dos clientes com a instituição, com as pessoas, enfim. Tem alguma dica que a gente pode, pelo menos, pegar um gancho, sabe? Tentar se agarrar ali para abrir o horizonte? A gente tem alguns cenários que são cenários sensíveis, mas todos eles estão muito conectados com
a recorrência de reuniões de comunicação para melhoria da comunicação e padronização do atendimento. E aí, dentre isso, a troca de experiências ela favorece muito para que dois atendimentos eles consigam ser o mais similares possíveis. E aí o impacto em geral ele existe, mas ele é muito mais reduzido. Então, assim, é normal, por exemplo, se ter um comitê, talvez uma vez por semana, onde cada um compartilha acertos e falhas, e ali essa experiência ela é enriquecida com a contribuição de cada uma das pessoas, né, ajudando nas falhas e celebrando os acertos, inclusive utilizando essas experiências para os seus próprios procedimentos. Quando isso ocorre numa frequência semanal seria o ideal, mas quinzenal, isso facilita muito para a padronização dos atendimentos e isso reforça, né, o laço, né, de conhecimento, né, e principalmente a segurança, né, para a gestão da clínica de que, de alguma forma, se houver uma perda repentina, você vai ter ali um backup de pessoas que estão qualificadas e que, de alguma forma, vão conseguir atender à altura. Uma outra dica, fazer programas que são programas de imersão para trainees que estejam ali no último período, né? Nenhuma das áreas de humanas, você pega super talentos e esses talentos eles começam de alguma forma a serem formados ao longo desse período dentro do que a clínica tem de melhor, porque a tendência é que essas pessoas permaneçam ao longo de um ciclo e já dentro da cultura que a gente espera delas. Uau, gostei. Eu gostei das duas. Uhum. Tanto do comitê ali, de ter umas reuniões com mais frequência, quanto aí de imergindo os finalistas ali, né, Os dos últimos anos, trainees. os trainees. Muito bom isso, acho que é bem bacana. Eu trabalhei uma época, foi a única vez CLT na vida, Uhum. no grupo Pão de Açúcar, e lá tinha uma um programa de imersão dos profissionais e tudo mais, era bem bacana, assim, era uma coisa bem interessante na época. Mas olha só, eu gostaria de compartilhar uma coisa que eu acho que faz muito sentido, porque o que você faz é muito único, é muito especial. E assim, tem um preço quando a gente traz um profissional muito qualificado para atuar dentro de uma clínica tão especial como a sua, porque normalmente essa pessoa ela tem uma bagagem e ela tem menos flexibilidade de aprendizado. Quando você forma essa pessoa dentro do jeito que você costuma atender seus pacientes, ou dentro do padrão que você costuma atender seus pacientes, a tendência é que essa pessoa, apesar de ter menos experiência, ela consiga ter uma performance muito mais adequada, muito mais assertiva com o teu paciente. Isso na formação de equipes faz toda a diferença. Sim, acho que na prática dá para a gente visualizar um pouco isso, pensando aqui nas nossas experiências. Uhum. Muito bom. Ah, departamento pessoal, né? Tem aquela parte contratual, benefícios e tudo mais. Pegando desse modelo, por exemplo, mais PJ, né? Tem bonificação, tem formas de fazer, por exemplo, incentivos dentro do contrato PJ que não tenha característica ou que não tragam risco para o gestor ali? Tem sim. Existem diversas formas, mas assim, a gente precisa definir, em primeiro lugar, quais são os KPIs, né? Quais são os principais indicadores que a gente quer ter de excelência em cada área. A partir da definição desses indicadores, a gente consegue ir bonificando essas pessoas ou por número de atendimentos, ou por recorrência, ou por indicação. Independente da área, a gente consegue trabalhar, né, a remuneração variável, né, ou a bonificação, né, de alguma forma para manter ou melhorar, né, esses indicadores. Então, assim, é possível, muitas empresas fazem. O governo hoje permite que a gente faça isso de uma forma trimestral, mas ainda assim é possível você trabalhar dentro de um padrão mensal, né, dando incentivos para alcance e superação de metas. Tá, muito legal.
Chegando, caminhando para o finalzinho, gente, que depois dessa gravação, a gente tem um treinamento com o Elcio. Então, a gente vai caminhando para o final. Eu queria te perguntar, assim, desafios que você encontra na sua área, ou que os gestores também tragam como desafios, assim, para soluções, para solucionar. Eu acho que um dos desafios maiores que a gente tem hoje é trabalhar com geração Z, que é uma geração super tecnológica, é uma geração que está hiperconectada, é uma geração que pensa muito rápido, que quer respostas muito rápidas, que de alguma forma precisa ter um horizonte, né, de carreira, uma luz ali no fim do túnel, porque se essa luz ela não existe, eles vão embora. Então, assim, e a gente trabalha com muita geração Z. Então, assim, eu trabalho com muita geração Z no escritório. Você trabalha, quando a gente pega esses acadêmicos, eles são geração Z. É de que forma a gente consegue trabalhar para que eles consigam entregar tudo que eles têm de bom e desenvolver as habilidades que as outras gerações anteriores têm. Por exemplo, essa questão do socializar, porque muito do socializar hoje é virtual para a geração Z. E a gente, principalmente negócios que envolvem gestão de pessoas ou atendimentos humanizados, a gente precisa ter essa relação humanizada como ponto forte. Então esse talvez seja o maior desafio. Sim. E facilidade, assim, que brilha os olhos. Você fala, olha, o que brilha meus olhos na carreira, independente dos desafios, isso aqui eu mantenho. Inteligência artificial. Então, assim, a gente está já imerso no universo de inteligência artificial por causa da Sociedade Americana de RH. A gente já utiliza há muito tempo para muitos processos. Mas hoje, por exemplo, a gente grava vídeos sobre qualquer conteúdo com a nossa equipe, utilizando os avatares de inteligência artificial. A gente consegue construir coisas muito rápidas e muito assertivas com o uso de inteligência artificial. A gente consegue, por exemplo, quem prescreve medicação, utilizar os sistemas de inteligência artificial para, por exemplo, prever eventuais interações medicamentosas. Então, assim, a inteligência artificial é algo que é extremamente desafiador, porque está frequente, e se a gente não se adaptar a essa nova realidade, a gente acaba sendo engolido independente do negócio. Eu tô precisando me atualizar mais nisso. Desde que você me falou, ó, gente, mas eu já aderi o chat GPT, tá? Eu já tô tentando ser amiguinha dele. Tá meio difícil, mas já estamos no caminho. Já dei o primeiro passo. O podcast não chama Fiz o Meu Jeito à Toa. Eu gosto muito de trazer a identidade da pessoa, por mais que a gente estuda muito, conhece muito, tenha a sua essência, tenha o seu toque. E aí eu queria que você falasse algo que você fez do seu jeito, que você se orgulha, para deixar de inspiração para as pessoas que nos acompanham. Eu acho que assim, e eu acho porque é uma pergunta que exige uma resposta inspiradora. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi a desenvolver é um espírito de generosidade. Eu aprendi que quanto mais você doa sem esperar retorno, você acaba sendo recompensado. Isso tem uma explicação científica até, né? Porque você produz neurotransmissores da felicidade quando você doa, mas de certa forma, quando você faz o bem, você pode mudar a vida de alguma pessoa. E assim, eu tenho certeza que ao longo dessa trajetória de vida eu consegui melhorar e dar perspectivas para algumas pessoas. E isso me ajuda nas minhas perspectivas de vida e me ajuda a melhorar. Eu acho que seria isso. Muito bom. É generosidade. Muito bom. Quero te agradecer por disponibilizar esse tempo para vir aqui e falar com a gente. Para mim foi um prazer, uma honra te receber. Não, e conte comigo sempre que precisar. A gente vai estar juntos os próximos meses, então, Sim. quem sabe eu volto. Gente, muito obrigada. A gente tem. Fiquem por aqui, comentem, né? Compartilhem com outras pessoas para que a gente alcance cada vez mais pessoas com mensagens inspiradoras como essa.